Fala galera, e aí, tranquilo, beleza? Chique, né? Então hoje galera, depois daquela parte de movimentos retilíneos, nós vamos começar agora a parte de movimento circular. E nós sabemos que também é um assunto que cai muito, é recorrente muito ao Enem, né? E aquela história, vocês quando estavam lá no primeiro ano, ou estão no primeiro ano acompanhando nós aí, o pessoal parece que tem um pouco de dificuldade nessa questão de movimento circular uniforme. Bom, então partindo daquele princípio que nós sempre vamos tentar fazer com que você entenda a coisa da maneira mais fácil possível, da maneira mais simples, né? Tirando sempre aquela coisa de física, aquele peso, que é o que a gente sempre fala, pesado aqui é só o professor. Então é o seguinte, você tem que lembrar de uma coisinha que eu falei com vocês lá na segunda aula, quando eu comecei a falar com vocês em velocidade, né? Eu falei com vocês que velocidade era o quê? Era a rapidez ou a lentidão com que o móvel muda de posição. Nunca vai deixar de ser espaço sobre tempo, certo? Então é isso que nós vamos voltar a utilizar aqui com vocês. Só que tem um detalhe, né galera? Tem o seguinte, o movimento circular, ele é um movimento periódico, porque se você analisar a Terra, nós aqui, né, daqui 24 horas, nós estamos nesse mesmo horário, não é isso? A Terra gira periodicamente sobre o seu eixo a cada 24 horas, em torno do Sol a cada ano. Então, uma hélice de um ventilador, né, uma pá de uma hélice de um ventilador, ela dá um giro, a segunda volta é a repetição da primeira, a terceira volta é a repetição da segunda e aí sucessivamente. Então são movimentos que se repetem a cada intervalo de tempo. O tanto que acontece com você na escola. O que o professor faz lá no início, no final, no meio da aula? Deixa eu fazer uma chamada. Ele vai verificar o que? A sua frequência. Com qual frequência você retorna à escola? 5, 6, 7 vezes por semana. Então percebe que se o movimento é periódico, ele repete a cada intervalo de tempo. E quantas vezes ele repete nesse intervalo de tempo? Aí que entra a diferença de frequência e período, certo? Então onde você tem que ficar esperto na seguinte maneira, né? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu vou esse aqui um pouquinho mais aqui para baixo, esse aqui um pouquinho mais ali para cima, só para ficar mais fácil depois. Então o que acontece lá? Ó? Frequência, gente, é o número de voltas por unidade de tempo, né? No caso aqui do movimento circular. Lá ondulatório, quando você for ver, é o número de ondas. E percebe que as unidades são hertz, né? As unidades são hertz e rotações por minuto. Hertz quer dizer rotações por segundo, certo? Então frequência, gente, o número de voltas por intervalo de tempo, tá? Então, ó, se você quiser formular isso aqui, é só você colocar aqui, ó, frequência, né? É o número de voltas por intervalo, unidade de tempo, certo? E o período? Por que período é T? T de quê? De tempo, galera. Aqui, ó, T de tempo. Tempo gasto para se completar uma volta. E aí são unidades de tempo, hora, dia, mês, ano, minuto, segundo, certo? Então você viu unidades de tempo é período. Unidades de quantas voltas por segundo, quantas voltas por minuto é a minha frequência. Então você percebe que se um carrossel executa uma volta em 1 minuto, não é isso? Se eu colocasse esse 1 minuto em 60 segundos, vamos colocar aqui, ó, 60 segundos. Porque a unidade, né, no SI é hertz. Então, ou seja, a frequência seria uma volta em 60 segundos. Ou seja, uma volta, uma rotação por segundo. Isso seria o quê? Hertz. Então, ou seja, se ele dá uma volta em 60 segundos, quanto tempo ele vai gastar para dar uma volta? Não é isso? Ele vai gastar 60 segundos, não é isso?
Se ele dá uma volta em 60 segundos, ele gasta 60 segundos para dar uma volta. Percebeu que um é o inverso do outro, galera? Então aqui, ó, que conclusão que a gente chega, né? Nós chegamos o quê? Que frequência é o inverso do período, né? Frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência. Tudo bem? Então, se você sabe um, você já sabe o outro, certo? Então, não esqueça, frequência, número de voltas por unidade de tempo, certo? E período é o tempo gasto para se dar uma volta, tudo bem? Agora, e nas velocidades? É aí que a galera, às vezes, se embanana. Então, vamos pensar aqui, ó. Por que eu falei velocidades? Por que eu falei velocidades no movimento circular uniforme? Porque nós temos que fazer duas análises. Imaginem você, eu saí desse ponto A, vim para o ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e voltei no A. Ou seja, eu vim por essa linha preta aqui, ó. Ou seja, eu percorri o perímetro da circunferência, ou seja, eu vim pela linha. Então, por isso que chama-se velocidade linear. Está relacionado o quê? Com o perímetro da circunferência. E vocês nunca vi, vocês já comentei com vocês que velocidade sempre vai ser espaço dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O comprimento da circunferência, uma volta, você sabe lá da matemática, que é 2πr. E nós acabamos de ver que o tempo gasto para completar uma volta é quem? É um período. Então, perceberam que eu não mudei o conceito de velocidade. O conceito de velocidade permaneceu, galera. Espaço dividido pelo tempo, certo? Agora, né, se eu tenho período inverso da frequência, isso aqui pode ser igual também o que? A 2πrf, né, a frequência linear, certo? Agora, e a angular? Se é velocidade angular, vai estar relacionado quem? Ao ângulo. E se você analisar aqui, ó, na hora que eu saí do ponto A, eu andei com ângulo alfa. Depois, andei mais um ângulo beta. Depois, andei mais um ângulo gama. Depois, andei mais um ângulo delta, vamos supor, sigma. E depois, por final, eu andei quase que um ângulo aqui de 90 graus, né? Vamos colocar aqui um ângulo de 90. Percebe que eu dei uma volta. Eu varri um ângulo completo. E quando eu falo isso, eu digo que eu dei um giro de 360 graus. Então, lembra que se eu quero a velocidade angular, é o meu espaço angular dividido pelo tempo. Agora, quem que é o meu espaço angular numa volta completa? 360 graus. Quanto tempo que eu gasto para fazer isso? Um período, tá aqui, ó, um período. Só que nós não utilizamos em graus por segundo, né? Nós utilizamos em radianos. E você aprendeu na matemática que 360 graus correspondem a 2π radianos. Então, aqui eu tenho a velocidade angular, que também pode ser 2πf, porque a frequência e o período, um é o inverso do outro. Lembrando que a unidade aqui, ó, vai ser quem? Vai ser radianos por segundo, né? Aqui, o normal, metros por segundo. Agora, se você der uma olhadinha, bem mais tranquilo, olha aqui, ó, isso aqui que eu estou circulando, 2π sobre t, né, é quem? Nada mais é do que ômega.
Então, posso dizer que velocidade linear é ômega-r. Também é uma formulinha útil. E um detalhe importante, quais são os detalhes aqui? Velocidade linear, ela depende do raio. A velocidade angular não depende do raio, certo? Então, se eu tiver um ponto extremo aqui, um ponto T aqui e um ponto W aqui, a velocidade linear de T vai ser maior que a velocidade de W. Mas as angulares, ômega T, vai ser igual a ômega W. Certinho, galera? Então, movimento circular não tem segredo. Basta você lembrar que eu vou analisar a linha que eu estou percorrendo, que é a velocidade linear, e o ângulo que eu estou varrendo, que é a velocidade angular. Certinho? Bom, uma coisa que vocês fazem no dia a dia aí, né, é a questão de andar de bicicleta, que faz muito bem para a saúde, não é isso, galera? Só que aí nós temos as questões de quem? Dos acoplamentos de polias. Então, eu posso ter por contato, por correia e por eixo. O que eu esquematizei aqui, pessoal? O seguinte, né? No esquema de tanto por contato quanto por correia, a velocidade linear são iguais. Você está pedalando na bicicleta. Nossa, estou atrasado para ir para o colégio. Você começa a pedalar mais rápido. Pá! A sua roda lá atrás, o que vai acontecer? Ela vai ficar para trás e você vai chegar primeiro? Você imagina se as velocidades fossem diferentes, não é isso? Então, ou seja, então a velocidade de A é igual à velocidade de B. A única coisa que muda o quê? Que quando elas estão por contato, como engrenagens, por exemplo, elas giram em sentidos opostos. Já por correia, gira no mesmo sentido, que é o caso da bicicleta, gente. Se as velocidades são iguais, o que acontece? Eu posso igualar 2πRA sobre o período de A igual a 2πRB sobre o período de B. Nós acabamos de ver lá em cima. Se eu tenho 2π daqui, 2π de lá, eu posso cortar. O que sobrou? Sobrou RA sobre TA igual a RB sobre TB. Se eu tenho duas grandezas dividindo e elas são constantes, significa dizer que raio e período são que inversamente proporcionais. Então, raio e período são que diretamente proporcionais. Vê? Quanto maior o raio, né, são diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior o tempo para se dar uma volta. Ok? Agora, eu posso ter a relação com a frequência, não é isso? O que acontece? VA é igual a VB. Então, eu posso falar que é 2πRA FA igual a 2πRB FB. Da mesma forma, cancelando os 2π, o que eu tenho? Eu tenho que RA vezes FA é igual a RB vezes FB. O que acontece aqui, pessoal? Agora eu tenho uma multiplicação. Então, significa dizer que raio e frequência são que inversamente proporcionais. A catraca dá mais volta do que a coroa, não é isso? O número de voltas é maior, justamente para quê? Para compensar a velocidade, certo? Agora, e se for por eixo? Por eixo, gente, se eu estou girando aqui, ó, a tampa também está girando, como se ela fosse uma polia. Então, o que acontece? O número de giros que a pequena dá é o mesmo que a grande vai dar. Então, ou seja, a angular que é a mesma. Então, percebe que quando o raio é pequenininho, ela gira mais rápido. Então, ou seja, a velocidade angular.
Então, no caso aqui no caso de correia, né? Agora, no caso por eixo, se eu giro o eixo, as duas, né, giram no mesmo número de voltas. Então, a angular é a mesma. E nós vimos que a velocidade angular, né, nós vimos aqui, ó, nós vimos lá que V era ômega R. Então, o que vai ser ômega? Vai ser VA sobre RA, que é igual a VB sobre RB. Mais uma vez, eu provo para você. Por quê? Porque se eu tenho divisão de duas grandezas e essa divisão é constante, significa dizer que velocidade, né, e raio são o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Então não esqueçam disso, pessoal. Vou até circular de vermelhinho aqui, ó. Quando é correia e polia, ou por contato e por correia, as velocidades lineares são iguais. Quando é por eixo, são as velocidades angulares que são iguais. Certinho, galera? Beleza? Então, ou seja, não se apavorem com o movimento circular. Basta você lembrar que é um movimento periódico, então existe o período e a frequência, ou seja, o período, o tempo que gasta para dar uma volta. Frequência é o número de vezes, né, o número de repetições que acontece nesse período. E como eu percorro o perímetro da circunferência, velocidade linear, o ângulo varrido, velocidade angular. Certinho, galera? Próxima aula, nós vamos exercitar isso aí. No Enem aparece muito probleminha dessa maneira. Certinho? Então, até mais. Um abraço. Espero que vocês tenham entendido. E se entendeu, galera, dê um joinha, inscreva-se lá no canal, que, né, nós vamos nessa caminhada rumo ao Enem. Falou, galera. Um abraço.